Mochila escolar. Aprenda a fazer este lindo acessório que as crianças vão adorar. Além de simples, esta mochila é super original e prática. Acompanhe o passo a passo. Coloque o molde sobre o tecido azul dobrado. Recorte um quadrado usando o cortador circular. Risque o lado avesso do tecido, seguindo o contorno do molde. Dica: faça um corte contínuo para não deixar piques. Com o tecido de monstros no avesso e dobrado, risque o molde. Passe o ferro sobre o tecido de monstro e a manta acrílica. Repita o processo em todos os outros tecidos de monstros recortados. Agora vamos fazer o quilt unindo todos os tecidos de monstros com as mantas acrílicas. Faça primeiro com a parte da frente da mochila. Comece pelo centro e siga até as laterais. Faça 11 linhas no total e deixe 2 centímetros de distância entre um quilt e outro. Repita o processo com a parte de trás. Faça o quilt nos 2 tecidos para o zíper. Deixe 3 linhas com 1,5 centímetro de distância. Dica: na parte do zíper, o corte do tecido é mais estreito, então a distância entre as costuras precisa ser menor. Faça o quilt do fundo com 5 linhas de 2 centímetros de distância. Veja como ficaram os forros do tecido azul e os tecidos do zíper. Veja os forros azuis e as partes da frente e a de trás quiltadas. Recorte todos os excessos de mantas e linhas. Junte lado direito com o direito dos tecidos da alça. Costure reto com pé de máquina. Veja como ficou. Agora, junte as pontas dos tecidos e costure reto com pé de máquina. Desvire para o lado direito. Repita o processo na outra alça. Prenda o passe elástico na manta acrílica. Passe por dentro da alça. Recorte o excesso de linha. Dobre as bordas 1 centímetro para dentro. Pegue 2 vezes de 23 centímetros da alça de bolsa preta. Dica: queime rapidamente as pontas das 2 alças para não desfiarem. Coloque 2 dedos de alça preta para dentro. Dobre as pontas para dentro e costure. Costure reto na junção do tecido azul com o tecido do monstro. Pegue o tecido azul de 10 por 15 centímetros e dobre ao meio. Passe a alça preta de 2 por 15 centímetros por dentro do regulador. Coloque 2 dedos da alça por dentro. Costure na borda e faça o retrocesso. Costure 2 vezes na diagonal formando um X. Em seguida, costure na lateral. Repita o processo com o segundo regulador. Veja como ficaram. Faça um sanduíche do lado direito do zíper, tecido de monstro e forro sobre. Costure reto com pé de zíper. Junte o forro com a manta acrílica e costure. Alinhe as pontas e as bordas. Junte o segundo forro azul no lado avesso do zíper, formando um sanduíche. Costure na borda com pé de zíper.
Vire a peça e arrebata, costurando na junção. Dobre o tecido do bolso com o lado avesso para cima. Costure as laterais com pé de máquina, deixando uma abertura. Desvire a peça e acerte as pontas. Coloque a manta de 9 por 18 centímetros dentro. Costure reto com pé de máquina. Veja como ficou! Use o desmanchador e fure o centro do tecido com a manta acrílica. Coloque a parte inferior do botão de pressão. Verifique se o tamanho está correto. Encaixe a parte superior do botão na matriz usando o balancim. Dobre a parte superior do bolso e fure o centro. Use o balancim para encaixar o botão de pressão. Verifique o fecho do bolso. Dobre meio centímetro para dentro da borda superior. Use a linha azul para costurá-la. Centralize o bolso na parte da frente da mochila. Alfinete. Com a linha azul, costure o fundo e as laterais, e também a parte inferior da manta acrílica. Separe o tecido com o regulador. Vire na diagonal e coloque sobre o lado direito da parte de trás. Costure em zigue-zague com a linha azul. Recorte o excesso do tecido azul. Faça o mesmo no outro lado. Recorte o excesso de zíper na parte inferior. Abaixe o zíper e recorte o excesso superior. Junte o lado direito com o direito dos tecidos do zíper. Costure reto com pé de máquina na borda. Use a linha branca. Junte lado direito com o direito dos forros azuis. Costure reto com pé de máquina. Veja como ficou! Alinhe a borda do forro no fundo, unindo o direito com o direito do forro do zíper. Costure em zigue-zague nas bordas dos dois lados. Veja como ficou! Dobre a peça e una as costuras. Deixe o zíper com uma pequena abertura na lateral. Dê um pique para marcar o meio da peça. Dobre a frente da mochila ao meio e dê um pique para marcar o meio. Una os meios e alfinete. Alinhe as bordas da peça com a parte inferior da frente. Alfinete tudo. Costure em zigue-zague na borda em toda a volta. Alfinete o forro azul sobre a manta acrílica. Com pé de máquina, costure reto toda a volta. Faça o mesmo com o forro da parte da frente. Recorte o viés 2 vezes de 5 por 1,25 centímetros do tecido azul. Dobre meio centímetro na ponta. Com pé de máquina, costure reto o viés no forro. Comece pelo centro da parte inferior e dê a volta. Pare a costura nas laterais para ajeitar o tecido. Acerte e siga a costura. Abaixe o viés e dobre meio centímetro para dentro. Faça uma costura reta na borda.
Costure com calma e sem pressa, pois é um espaço pequeno e precisa de concentração. Repita o processo na borda do segundo forro. Desvire a mochila e feche o zíper. Peça pronta!